Ponto! Estamos ao vivo! E agora vamos aguardar o pessoal chegar e chegando. Hoje teremos uma live incrível, um bate-papo maravilhoso, né, com o Marco Sasaki. E espero que vocês gostem demais disso. Para mim é um grande prazer recebê-lo aqui. E a gente vai bater muito papo sobre muitas coisas interessantes aí. Estou aguardando o pessoal entrar. Boa noite, Marcos! Boa noite, meu querido. Tudo Como bom? é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Querido, eu vou entrar e sair de novo porque eu não estou vendo a sua tela. O Instagram de vez em quando dá esse Tá, problema. Só estou me vendo. tá joia. Minha amiga Serafim, fica na live aí que eu já volto. Eu vou entrar e sair para ver se aparece a tela aqui para mim. Espera aí. Vai lá. Fala, Simoni! Tudo bom, bem? Convidei o Marcos agora. Vamos ver se vai, se vamos agora, se vai dar certo. Deu certo? Ó, eu não te vejo, mas te ouço. O pessoal de casa consegue ver nós dois? Eu tô te vendo bem. Você tá embaixo agora. Aquela hora você entrou em cima, agora você entrou embaixo. Ah, eu consigo te ouvir. Por mim, a gente continua assim, fazer o quê? Eu vou ficar vendo só Então minha tá cara bom. feia aqui. Não, a imagem tá perfeita, tá perfeita. Simone, você tá Legal. vendo nós dois? Tá tudo bem aí? Vocês estão vendo eu e o Marcos? Sim, estão vendo sim. Então, tá em ordem. Legal. A gente pode ir começando, né? Porque depois o pessoal que for chegando depois vai ver a gravação, né? Isso. Marcos, gostaria muito que você se apresentasse, falasse um pouco de você para a gente, né? Por favor, o espaço está aberto para você. Legal, querido. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de a gente estar fazendo essa live junto. É um prazer enorme. Eu já também sou teu seguidor, acompanho seu trabalho, muito bonito. E, cara, deixa eu te falar aqui com vergonha, mas eu cheguei até a comprar o seu trabalho sobre coraças e não li ainda seu livro. Comprei ele como alguns que eu comprei e tá lá guardado ainda. Preciso ler ele, bicho. Mas eu eu estudo espiritualidade avançada desde os 14 anos, né? Minha vida começou tudo lá nos 14, minha paixão por Cristo, também a busca da espiritualidade por causa do Padre Quevedo. Quando ele apareceu na televisão, fiquei doido para fazer o que aquele cara fazia e fui estudar. Eu era muito novo, então eu tive que estudar sozinho através da internet. Daí então foi muito tempo treinando auto-hipnose, PNL, tudo que era tipo de fenômeno mediúnico que me interessava. Foi faz 28 anos que eu estudo direto aí espiritualidade avançada. E hoje, além de terapeuta, dou alguns cursos também para os amigos, dentre eles formação de ativação da Kundalini. Sou o primeiro professor aqui no Brasil a ensinar essa técnica. Também hipnose, desenvolvimento mediúnico, entre outras coisas. A gente está aí a serviço do Criador. O que ele pedir, a gente faz. Que bacana, Marcos, que bacana. Ainda mais, você não esconde de ninguém que você é autista. Como foi para você esse desafio, né, frente ao autismo aí, na busca dessa jornada do autoconhecimento? Ah, irmão, eu, como muitos autistas adultos, não recebi um diagnóstico de criança. Então, a gente meio que foi obrigado, né, a se adaptar com as situações. Eu sempre fui aquele cara tímido, eu participava das coisas, mas ficava lá no meu cantinho da festa, onde era mais silencioso. Nos grupos onde eu dou curso, eu consigo falar com facilidade, fazer o meu trabalho, que meus mentores estão comigo.
mas fora isso, eu sempre também eu preciso me ausentar da multidão, porque essa muita informação de gente me sobrecarrega e depois eu fico mal, né? Então, hoje, depois que meu filho nasceu e eu consegui também enxergar o diagnóstico em mim e através dos médicos a gente fechar ele, eu me respeito mais, posso dizer, né? Eu sei o que vai me sobrecarregar logo, então essas coisas eu evito para poder ficar bem. Que bacana isso. Eu adoro esses exemplos de superação e como o autoconhecimento e a busca por saber sobre si, né, ajuda demais a gente nos compreender, compreender nossos limites e aceitar esses limites com naturalidade e como sendo algo natural para algumas pessoas. Isso não quer dizer que seja melhor ou pior, só é natural e está tudo bem, né? Claro. Uhum. Às vezes as pessoas veem a gente facilitando cursos, ajudando outras pessoas e pensa que a gente não tem nossos problemas, nossas dificuldades, né? Eu, fora o laudo de autismo, eu também tenho de ansiedade generalizada, que é o nível mais alto da ansiedade, e é uma coisa terrível de lidar, às vezes traz medo, às vezes, né, traz aquela aflição, uma coisa muito ruim também no meu dia a dia. Preciso ficar falando pro meu cérebro que tá tudo bem, que não vai acontecer nada, mas sim, né, o autoconhecimento ele é libertador, porque daí eu sei o que que é e eu consigo combater melhor, né, e ficar bem daí e não passar pelas consequências ruins que tem tudo isso, né. Que nem, Marcos, eu comecei minha jornada também, né, com um evento anormal que aconteceu comigo, né, na minha vida. Eu era cético, eu era uma pessoa religiosa, cristã, mas cética com o mundo Então, espiritual. E, de repente, eu me deparei com uma situação muito constrangedora para mim, que acabou tendo consequências fortes, né, na minha carreira como advogado, né? E quando eu volto, eu estava numa cidade fora, quando eu voltei para Campinas, a primeira coisa que eu fui fazer foi todos os exames neurológicos para saber o que aconteceu comigo, né? Eu fui diagnosticado quando aconteceu o evento como surto psicótico. nossa, Eu falei, poxa, nunca tive nada, né? Nunca foi nada. Acho que foi a bebida em excesso, foi alguma coisa que aconteceu. Mas vamos fazer os exames neurológicos. Fui fazer os exames neurológicos, não deu nada. E aí eu fui em tudo quanto é lugar, né, para saber o que aconteceu comigo. E um dia eu já fui assim, em todas as igrejas que você pensar, eu fui. E aí um dia eu já estava, tipo, desisti de compreender isso. Um amigo meu, que era espírita, virou e falou assim: você já foi em tudo, por que você não tenta o espiritismo? Eu falei: olha, eu já fui em tudo mesmo, vamos lá, vai, não custa, né? Aí ele pegou e foi comigo. E quando eu sentei na frente daquele senhorzinho, ele incorporado, e ele começou a me contar tudo o que aconteceu e me explicar tudo o que aconteceu, e as fichas começaram a cair do que aconteceu comigo naquele dia, aquilo foi um choque de realidade tão grande para mim, que eu falei, não, esse senhorzinho não estava lá, esse meu amigo não estava lá, esse meu amigo não podia ter falado que esse senhorzinho falou para mim, porque a riqueza de detalhes e tudo é impressionante, não tem como. E aí eu falei, sabe, aquilo desmontou as minhas crenças todas. E dali para frente eu comecei uma jornada, né, como dentro da busca por compreensão na religião espírita, né, na doutrina espírita, na verdade. Então fui frequentar a Casa de Jesus, fiz módulo 1, 2, 3, módulo Evangelho, e li, comecei a ler demais, né, tudo isso. E depois disso, eu me aprofundei ainda mais nos estudos da análise da personalidade pelos pés, né, que eu já fazia na época que aconteceu isso, e comecei a trazer muito conhecimento para dentro da técnica da análise da personalidade pelos pés. E aí também junta uma série de coisas que foram acontecendo, né, a descoberta do enneagrama, que também deu um outro salto na técnica, depois a teoria do cérebro trino, depois vem a neurociência,
E tudo foi agregando na minha vida para esse crescimento, né? Que hoje tem. Porque na pandemia, né, quando chega a pandemia, eu peguei e falei, bom, a advocacia, o fórum fechou, tudo fechado, eu não tinha o que fazer. Eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero. Vou pegar as obras de Wilhelm, não vou falar o nome dele completo, tá? Wilhelm R, tá? Eu vou deixar sempre assim, por causa da... Se eu falo o nome completo dele, infelizmente, a gente corre o risco de ter bloqueio, tá? Por causa de ser mal interpretado pelo algoritmo. Então, Sim. aí eu fui estudar todas as obras dele, peguei todos os livros dele, li todos, e conforme eu ia lendo, aquilo ia fazendo muito sentido para mim, dentro da técnica da personalidade pelos pés e da hipnose não verbal, que eu já trabalhava. E eu já tinha lido alguns livros do José Júlio Gaiaça, e aí eu retomo, depois de ler toda a obra dele, Gaiaça, depois eu fui estudar Gerda Boysen, fui estudar N outras pessoas dentro da linha neo-reichiana, né? E aí sim, eu assim, acabei dando o fundamento que eu precisava para a hipnose que eu trabalho hoje, né? Inclusive, eu peço desculpa pela minha voz, ela está meio rouca, porque eu tive um curso esse final de semana, o módulo 2, né? Então, eu estava com os alunos aqui e teve alunos que vieram, né? Antes, então eu atendi uma aluna na quinta, na sexta eu atendi 3 alunos, sábado foi o dia inteiro falando, fazendo demonstrações e práticas, domingo também, então a voz ainda não se recuperou. Nossa vida é assim mesmo, diante dos cursos sai atendendo um monte também. Tem que aproveitar, né? Porque como eles vão vir, eles vêm de fora, para eles já aproveita fazer um pouco a terapia também, né? Sim, sim. E, Irmo, que eu gostaria de ouvir mais de você hoje, para os meus ouvintes aqui, pessoal que frequenta meu Instagram, não conhece seu trabalho ainda, sobre esse seu trabalho com a leitura com os pés, que é magnífico. Eu não conhecia antes de você, porém, quando eu comecei esse trabalho de terapia, eu já fui estudar fisionomia, leitura da face, né? Leitura fia e leitura corporal do corpo. Eu achava muito interessante, só através desses traços, já poder ter uma ideia do que estava acontecendo com o meu paciente, né, com o meu cliente. E hoje você me pediu foto do meu pé e você falou eu todinho só através do meu pé feio. Eu fiquei abismado, né, como que bate sem a gente ter falado antes, sem você me conhecer. Então, Então, eu acredito que, né, todos os nossos amigos terapeutas que estiverem ouvindo, vai fazer trabalhos como esse do Irmo, porque, né, com poucos detalhes a gente já consegue entender o outro, né? E o seu trabalho magnífico através dos pés. então, Marcos, é assim, hoje eu chamo de anamnese não verbal pelo formato dos pés, né? E por que que é tão assertivo? Os pés, eles representam os nossos mecanismos de defesa inatos, ou seja, são os mecanismos de defesas que nós recebemos pela visão de mundo da nossa mãe no momento da embriogeníase. Quando a gente começa a divisão celular, é formado o primeiro tubinho, nesse tubinho tem um ectoderma, um mesoderma e um endoderma. Nesse tubinho, se eu olhasse esse tubinho, eu já veria o Marcos ali, pelo menos como seria a constituição física dele. E os pés têm o molde desse tubinho, né? Então, nós temos hoje praticamente 3 formatos de pés. Nós temos os pés egípcios, greco-romanos, que é o seu E quadrado, né? Nós temos o egípcio, só para deixar para o pessoal assim, o egípcio, o dedão é maior e os demais dedos caem em escadinha, então ele é perfeitinho, né? Tanto é que o pé egípcio é perfeccionista, ele é mais pensamento objetivo, né? Pensamento linear, então ele é extremista, ou é certo, ou errado, verdadeiro, ou é falso. O pé egípcio tem muita dificuldade no meio termo. O pé greco-romano é dedão e segundo dedo do mesmo tamanho, depois cai, ou o segundo dedo um pouquinho maior que o dedão, né? Esse é o meu caso do meu pé e do seu pé. O pé greco-romano ele tem um pensamento sistêmico, né? Então ele tem sempre um organograma mental, uma estratégia. Mudanças bruscas dessas estratégias não são bem-vindas. O pensamento dele é sempre focado naquele esqueminha. Então,
quando algo que precisa para realizar a tarefa está dentro do esquema, ele se prende às vezes para fazer algo, precisa disso, para fazer aquilo, precisa disso. Então o secundário e o terciário fica maior do que o principal e geralmente sofre mais de ansiedade, né? Por causa desses esquemas que ele vai criando e precisando antes de fazer a tarefa principal e começa a postergar a principal. E o pé quadrado, que é dedão segundo e terceiro dedo do mesmo tamanho, esse é o mais raro no Brasil, né? Eu falo que é pensamento digital, tudo está integrado, cor, textura, sabor, né? E eu falo muito que o exemplo de pessoas que pé quadrado é a comida tailandesa, né? Onde mistura crespo com doce, liso com azedo, e eles põem tudo aquilo na boca e vão brincando com aqueles sabores, né? Então, porque tudo tem que estar integrado ali na comida, não é só comer, tem que ser uma sinfonia de cores e sabores da comida. Então, o pensamento digital é mais raro. E quando você fala para a pessoa sobre o pé dela, ela consegue ver o que você está falando. E aí fica muito nítido para ela compreender o que está limitando, quais são as crenças limitantes dela e quais são os princípios que ela escolheu e como eles estão interferindo na vida dela, através das torções dos dedos, através dos calos, através de uma unha encravada. Você começa a explicar para ela sobre ela mesma, só que ela está vendo isso. E isso é muito importante, porque a partir do momento que ela compreende o que ela está vendo no pé dela, ela também passa a olhar o pé dos outros e compreender os outros. E quem compreende não julga. Quem compreende aceita as limitações e começa a buscar usar o que a pessoa tem de melhor e evitar o que a pessoa tem de pior, sem cobrança. E isso é o mais bonito da técnica da análise da personalidade pelos pés. E depois disso, eu ainda mostro para ela como desbloquear isso, né? Que nem a hipnose não verbal que eu faço é uma ferramenta que, a partir do momento que a pessoa domina, ela não precisa mais de mim. Ela passa a usar ela mesma para ela mesma, que é o que eu quero. Eu quero que a pessoa tenha autonomia. Eu não quero que a pessoa fique dependente de mim. Eu quero que ela pegue a técnica, assimile para ela, use a técnica ao proveito dela e aproveito das pessoas que ela ama. É esse o meu objetivo maior, né? Legal. Então tá, boa noite, pessoal que está chegando aqui. Arituza, muito obrigado por estar com a gente. Margarete, Rita Mancini, valeu demais, gente. Iris Ferreira tá aí também, boa noite. Brigadão demais. Eu ia até fazer a próxima pergunta relacionada a isso que você disse agora, né? De como é legal aí a pessoa conseguir fazer essa análise no outro também, entender o outro dessa maneira, não julgar. Eu queria te perguntar sobre isso mesmo, sobre as modificações que as pessoas passam em si ao passar por um tratamento, por uma leitura como essa contigo. Eu acredito que deve ter milhões de casos aí, mas se puder falar de um que te marcou aí, que se você lembre agora pra gente, e essa mudança, né, porque isso que é o bonito, né, irmão, como você falou, é a pessoa ficando bem, pegando essas ferramentas, podendo levar para o seu dia a dia, para o outro lá fora. No meu atendimento também eu só atendo uma vez. Se eu não conseguir atender, ajudar com mais de uma, eu já mando para outros profissionais, né? Eu quero que a pessoa que esteja com a dor tire aquela dor rápido, aquele problema. Quando a gente está sofrendo muito, a gente não consegue pensar em mais nada da nossa vida, né? Então, eu sou da mesma consciência que ti, né? Que a gente tem que ajudar essa pessoa a caminhar logo, sem ficar preso com a gente, como a gente vê, às vezes, alguns amigos, terapeutas, psicólogos, marcando sessão de 10 sessões para poder a pessoa ficar bem, né? Antes de mais nada, já vai lá, passa o cartão 10 vezes sem juros. Eu não concordo. A pessoa que está sofrendo tem que ficar bem rápido, né? Para ela poder seguir as outras coisas da vida, né? Nesse trabalho, como que fica a pessoa depois? Pode falar um pouquinho para a gente, querido? Se tiver algum caso também que pode Vamos lá, fazer. eu tenho vários casos de superação interessantíssimos, mas né, em particular, essa menina, eu estava numa live, né, numa aula, desculpa, no canal do Praticadamente,
né? Então estava tendo uma aula lá no canal praticamente, e depois da aula a gente fica batendo papo, né? Então a sala do Instagram do Zoom fica aberta e a gente fica batendo papo. E ela não me conhecia. E o pessoal começou a falar dos pés, e ela falou assim: que história é essa dos pés? Aí o pessoal falou: ele faz análise dos pés. Ela começou a rir e falou: isso aí eu nunca tinha visto. Aí o pessoal: mostra o pé aí. Aí ela levantou o pé e colocou o pé na câmera, assim, né? E eu comecei a falar. Essa menina começou a afundar. Começou a afundar, afundar, afundar. Daqui a pouco ela começou a rir e chorar. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou assim: isso é impossível. O que você está fazendo agora é impossível. Aí eu comecei a falar, 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 e ela começou a chorar. Aí ela virou e falou assim: onde você está? Eu falei: estou em Campinas. Ela falou assim: eu sou de São Paulo, amanhã eu estou aí. Me passa seu endereço. Aí eu peguei, passei o endereço, tudo, mas assim, tipo, tá falando agora porque tá empolgada. No dia seguinte, ela bateu lá no meu espaço. Aí eu fiz a primeira sessão com ela. Essa menina, ela estava depressiva, ela é bariátrica, né? E ela estava já com sobrepeso de novo, suicida, desempregada e assim, com dores no corpo inteiro e tudo mais. Desanimada mesmo. E aí, conforme após a terceira sessão com ela me liga e fala assim: olha onde eu tô. Ela estava na academia. Aí eu falei: que bacana, tal, não sei o que. Ela falou assim: olha, eu estou fazendo os áudios, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, as minhas dores praticamente sumiram, eu estou só com uma que é natural mesmo, mas é suportável agora. Marcos, 3 meses depois, ela voltou para fazer sessão, ela estava com o corpo já magro, bem, ela já estava tendo músculo, né? Então, já tinha mudado, o astral dela já era outro, e assim, 4 meses depois ela voltou a trabalhar na área dela, né? Que é uma área, assim, difícil, né? Que é uma área da saúde, e ela conseguiu um emprego num hospital maravilhoso, ela voltou a trabalhar do jeito que ela queria, e hoje ela me manda, às vezes, fotos, 6 horas da manhã, ela na academia, ela fala assim: se você falasse há um ano atrás que eu ia estar com essa gana para estar aqui na academia, feliz da vida, às 6 horas da manhã, eu ia dar risada na sua cara. E eu tô aqui, muito obrigado. Então, assim, foi uma transformação maravilhosa. Tem a Marisa, que é minha aluna, que estava aqui, conhece essa pessoa, tanto é que ela colocou aqui, ela tá dando o testemunho dela aí também. E são vários casos, mas esse é muito bonito, porque essa menina, ela continua, e ela, assim, após a quarta sessão, ela virou para mim e falou assim: eu posso atender as pessoas, né, porque ela já atendia, ela era mãe de santo, eu posso fazer o seu método com quem eu estou atendendo? Eu falei: pode. Ela falou assim: mas eu não sei nada. Eu falei: usa a sua intuição que vai dar certo. E hoje ela atende as pessoas com a hipnose não verbal, fez o meu módulo 1 e, meu, ela tá super bem, tá atendendo, e eu só tenho a agradecer ao universo, né, por ter colocado ela no meu caminho. E Isso você, é Marcos, gratificante do nosso trabalho, né? fala pra gente um pouquinho como as técnicas, né, da ativação da Kundalini, segundo o seu trabalho, pode impactar a vida de uma pessoa. Ah, legal. Bem, a energia Kundalini, ela vai trabalhar direto nos nossos chakras, né? Pessoal que não conhece ainda, nessa harmonização. Eu falo que a energia Kundalini é uma energia bem sem educação, porque ela sai batendo nas couraças emocionais, o corpo vai pulando, a gente ajuda com um tapping, às vezes, para essa energia quebrar onde tem couraça, e, e aí, bem, como trabalha nos chakras, o chakra, pessoal, para quem não tem muita afinidade, ele é um órgão que liga o nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual. Então, tem no corpo físico, cada chakra tem função na sua glândula. Por sua vez, cada glândula é responsável por produzir um hormônio diferente. Então, os hormônios vão ficar todos harmonizados, né? Mulheres que já não estavam menstruando voltam a menstruar.
Teve uma amiga que eu atendi pouco tempo atrás, que ela é magrinha, tem problema de engordar, e na primeira sessão de ativação da Kundalini, ela engordou 3 quilos na semana, uma moça bem magrinha. Então, no corpo físico, vai trabalhar nessas questões das glândulas. E no corpo espiritual, nosso chakra ele tem função em cada área da nossa vida. O primeiro chakra, o chakra básico, a área da prosperidade, da sobrevivência. O segundo, criação e sexualidade. Depois, o terceiro, aqui na barriga, o plexo solar, o empoderamento pessoal. Cardíaco, nosso amor próprio, comunicação, intuição e conexão com o divino. Então, dessa maneira, também todas as áreas da vida consegue ficar legal também, quando a energia ela consegue passar por tudo isso, né? Eu mesmo era uma pessoa que engolia muito sapo antes, até fazer esse trabalho comigo a primeira vez. Eu era dono de asilo e, de repente, uma enfermeira minha falava, eu não quero cuidar de tal fulano, de seu Rodrigo. Mas como assim? Você é enfermeira, você tem que cuidar dele. Não quero, não gosto. E eu ficava com a boca fechada, sem conseguir falar nada, tinha que chamar outra enfermeira para fazer aquilo. Depois que eu fiz a primeira vez, as palavras gostam da minha boca agora. No começo eu até assustava, eu queria engolir de novo a palavra, mas ela já tinha saído, minha comunicação estava soltinha. Nossa, um monte de gente ouviu de mim sem querer as coisas que eu ficava entalado, saiu. E não por falta de educação nem nada, mas a comunicação ficou solta, né? Porque foi trabalhado com bastante intenção no meu chakra laríngeo. E aí, na mesma semana, essas maravilhas começaram a acontecer. O pessoal está falando aqui que a hipnoterapeuta que fez uma sessão com a Cristiane, que foi incrível. Sim, a Cristiane é fera, aluna do Irmo, minha aluna também. Eu só manda bem lá em Campinas com a ativação da Kundalini. E isso, vamos falar aqui o mais de perto, né, Irmo? Mas tem alunos nossos que passaram assim, a madrugada inteira com o olho tralando, tendo insights da vida, vendo nômada, supranômada, fractais. Teve uma aluna nossa que passou a madrugada inteira uma vez depois do curso Tem Visão. E todas as outras áreas, né? Cada pessoa ela traz um problema em uma área que ela coloca mais intenção, que quer trabalhar mais, o resultado é firmeza. Muito, muito legal mesmo, muito gratificante. E assim, só para complementar isso, Marcos, que em cada dedo do pé está ligado a um chakra, né? O dedão está ligado ao chakra laríngeo. O segundo dedo do nosso pé é o chakra cardíaco. O terceiro dedo do pé é o chakra do plexo solar. O quarto dedo... Boa noite, boa noite. O quarto dedo do pé está ligado ao chakra umbilical, né? E o dedinho está ligado ao chakra raiz. Tanto é que o dedinho do pé direito, ele reflete medo e insegurança. E o dedinho do pé esquerdo, otimismo, confiança, sexualidade. Né? Então, cada dedo do pé, dependendo do lado, ele representa uma emoção ou uma característica que é trabalhada diretamente no chakra. E eu até foi legal que teve um vídeo seu que você estava falando sobre as couraças, e uma aluna minha me mandou, falou assim, mas o que ele está falando não bate um pouco com o que você fala. Eu falei, é você que interpretou meio diferente, mas bate sim. Porque eu trabalho exatamente ensinando para os meus alunos o quê? Primeira coisa, a gente vai fazer o desbloqueio das couraças de cima para baixo, porque nós começamos com o processo de mielinização, que é de cima para baixo. Então, mieliniza primeiro os olhos, boca, depois o pescoço, aí depois a mielinização do tronco, depois da parte de baixo da coluna, pernas e pés. Né? Então, o bebê, quando ele começa exatamente seguindo isso até ele conseguir andar. Então, as couraças vão batendo nesses, vão criando segmentos de acordo com isso. Então, a gente vai desbloquear primeiro e depois fazer a subida da energia, né, que Reich chamava de energia Orgon, né, que é a mesma energia da Kundalini. Então, a gente vai fazer a subida, mas depois de você desbloquear. Então, se você não consegue desbloquear todas as couraças no primeiro momento, faz a subida, mas não faz a subida total, faz a subida da onde você desbloqueou para cima, para a pessoa não sofrer. Porque se você fizer todo o corpo, ela vai bater e ela vai ter muita catarse, ela vai começar a ter
muita descarga vegetativa, que é tosse, vômitos, né, ânsia de vômitos e tudo mais, que é uma descarga até que Reich provocava, né, voluntariamente, apertando o pescoço da pessoa, para a pessoa ter essa crise de ânsia, né, e ter essa descarga, ou até ter tosses absurdas, para ele começar eu falo para os meus alunos que isso é o quê? Isso é uma marretada inicial no piso. Depois é que você vai vir com a talhadeira para quebrar o resto, mas isso é aquelas marretadonas. Então dói. Então não Dói. força muito, porque pode machucar demais a pessoa. Então respeita as coraças dela, vai fazendo a soltura e depois faz a subida, né, da energia, que no seu caso é a subida da Kundalini, por isso que você falou tão bem agora, né, e tem que ir soltando, assim, seguindo os chakras. Como a Kundalini ela está estacionada lá no chakra básico, a tendência dela ela quer subir, né? Ela quer chegar até a pineal, até o coronário. E realmente, como você falou, dói. Tem pessoas que reclamam mesmo. E eu, assim, irmão, por ter sensibilidade energética desde novo, comecei a dar passe com 14 anos também, sozinho, sem saber o que que era. Eu consigo sentir lá dentro, onde tem couraça, eu pego do lado de fora com a mão e aperto. O nego grita, chora, e depois vomita uma gosma branca. Minha mão do lado de fora, sem tocar no corpo da pessoa. Sempre sai essa gosma branca, ela é meio gelatinosa, transparente, não tem cheiro, mas é gelatinoso. Quando a gente vai limpar do chão, ela fica grudando. Isso acontece, você falou isso naquela live, e isso acontece demais comigo também. Porque em algumas situações, eu até falava que parece muito líquido amniótico, né? Que é como se a pessoa estivesse colocando para fora o que ela engoliu na parte da gestação, porque é uma gosma Uma mesmo, gosma. esquisitíssima, né? E assim, quem vivenciou sabe o que é, porque é uma baba, gente, que é absurda às vezes. É É mó muito... gozado, porque nos nossos cursos, assim, como as meditações são fortes, eles estão aplicando neles mesmos, sai bastante. E o pessoal pode ter acabado de almoçar, que não sai comida junto, sai de outro local aquilo. Não vem comida junto, Exato, só não vem sai o líquido comida, branco. exatamente. Sim, vai ficar gravado, gente, pode ficar tranquilo. Quem tiver com a internet travando aí, pode ficar tranquilo, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, com o compartilhamento com o Marcos, e depois também o Marcos vai fazer a cópia dela e eu vou fazer a cópia dela, e a gente vai jogar nos nossos respectivos canais do YouTube, então vocês não Vamos, vão perder nada. vamos. É muito legal, né, irmão? E eu ouço às vezes as pessoas falando, tem tratamentos mais leves que não dói. Tem, só que couraças assim, tão grandes presas dentro da gente, tem que ser com tratamento forte também, né? Eu gosto de dar tiro de canhão e formiguinha. Eu vou para resolver o problema com todas as ferramentas que eu posso. Então, Então, gente, é Marcos, melhor passar pela dor no momento do que ficar sofrendo a vida inteira, né? então, é assim, Carregando bloqueios energéticos que atrapalham o fluxo da energia. eu sou da seguinte opinião. A hipnose verbal, ela é um pouco diferente da hipnose não verbal. A hipnose não verbal, eu falo que é igual a puxar o band-aid com tudo, né? Você pega, em vez de você tirar o band-aid devagarzinho, você dá aquele puxão. Porém, a estrutura psicológica tem que estar muito bem preparada antes do puxão para você não desmontar a pessoa, né? Então, hoje, você falando isso, eu até falei esse final de semana. A Gerda Boyce, né, que escreveu Entre a Psique e o Soma, que é uma pessoa incrível de a gente conhecer, porque ela cria a psicologia biodinâmica, né, a massagem biodinâmica, e a Gerda, ela fala, no final da vida dela, ela falava assim, o menos sempre vai ser mais. Porque, às vezes, um toque no rosto, junto com o desbloqueio sutil da couraça, faz o afrouxamento muito maior do que você dar um tranco muito forte naquela musculatura. E, às vezes, eu trabalho exatamente seguindo um pouco o trabalho da Eva Reich, né, e da Gerda nesse sentido, com toques mais sutis,
quando eu vejo que a couraça tá começando a soltar, ou seja, aquelas tensões iniciais, elas cederam, eu não preciso mais ficar apertando ou forçando o Sim. corpo. O corpo começa aí, eu só vou incentivando, mas, assim, antes eu queria fazer muita coisa já logo de cara. Hoje eu já descobri que não. Eu faço o necessário quando ela consegue, nem se ela tem uma crise de exclusão neurose via processo carpático, quando sai essa gosma, por exemplo, ali eu vou limpar tudo aquilo depois e acabou a sessão ali, entendeu? Porque assim, já foi o suficiente para ela, não adianta eu forçar mais coisa naquela sessão, só vai judiar Sim. dela. Sim, às vezes também quando eu trombo o coração muito forte, que tá batendo demais e não tá querendo passar, aí eu vou para a parte da psicoterapia. Através da coraça, onde que está o problema, a gente consegue ver mais ou menos qual área da vida da pessoa que está ruim. E aí o terapeuta ele dá uma sondadinha, confirma se é aquilo mesmo. E respondendo já a pergunta da minha amiga aqui, Karina Maggione, se pode retraumatizar? Pode, amiga. A couraça, no meu entendimento aqui, depois o Imo pode falar dela também, mas a própria palavra couraça era aquela armadura que era usada na guerra para proteger os órgãos vitais. E a couraça emocional é um mecanismo de defesa do nosso corpo para nos proteger das inabilidades que a gente tem com a vida. Cada inabilidade nossa, ela vai criando esses miasmas em diferentes chakras do nosso corpo. Não só os 7, tá? A gente tem chakra em tudo que é lugar, né, irmão? E a gente vai tirar a couraça, mas se o comportamento da sua vida, se você tiver com as inabilidades maltratadas, guardando o choro para si, engolindo sapo, guardando as emoções ruins, tudo isso vai encoraçar de novo pelos teus chakras, criando bloqueio. E aí interrompe esse fluxo natural da nossa energia, né? Ela precisa ficar circundando pela gente. E É aí assim, ó, bloqueia de novo. é assim, só para ela entender, porque ela colocou mesmo toque leve. É assim, ó, só para vocês entenderem. A couraça, ela é formada como um mecanismo de defesa psicológica. Então, no primeiro momento, ela é um aliado nosso. O problema é que ela começa a ficar forte demais e aí ela vira a nossa prisão, porque daí a gente não consegue também mudar o nosso hábito. Tá? Só para você entender, é como se você passasse numa estrada com lama, então passa uma vez, faz aquela trilha. Se você continuar passando, vai ficar sempre uma trilha mais funda, mais funda, mais funda. Depois, mesmo que você queira sair da trilha, você não consegue. Você entrou ali, você vai cair naquela trilha. Então, isso é a couraça. Né? É um mecanismo de defesa inato que depois regula o seu comportamento para o resto, molda o seu comportamento para o resto da vida. Quando você E é isso que eu estava solve isso, dizendo, é. que quando a Quando, gente não consegue mexer na couraça, eu mexo no comportamento. Aí eu vou pedir para a pessoa, olha, né, tem uma comunicação mais assertiva para sair esse problema aqui da tua couraça do laríngeo, né? Ou, né, se trabalha mais com o teu amor próprio. Onde que tiver a couraça, a gente vai pedir para a pessoa mudar o comportamento para ajudar a mudar a couraça no corpo físico também, né? exato. A couraça nada mais é do que padrões neurais que a gente consegue ver no corpo. Que nem o Wilhelm R, né, foi o primeiro a falar o seguinte: o inconsciente de uma pessoa é o corpo dela. O inconsciente não está fora, não está um negócio que você não consegue ver. Você quer ver seu inconsciente? Olha seu corpo. Né? Todas as tensões do seu corpo são reflexos do seu inconsciente, todos os afrouxamentos do seu corpo, ou seja, toda a flacidez do seu corpo é reflexo também, chama coraça flácida, quem descobriu essa coraça flácida foi a Gerda. Então, assim, as couraças hoje, não tem só as couraças Reich, de Reich, né, de Wilhelm Reich, quando ele fala nos livros dele. Hoje tem as couraças que a filha dele também descobriu e as couraças que a Gerda descobriu. Então, hoje nós temos couraças tissulares, nós temos couraças de tecido. Então, tem outras couraças, além só das que são tensões, que são músculos duros, rígidos, que moldam estruturalmente. Né? A flacidez também é uma couraça. Então, a gente hoje tem como trabalhar vários segmentos de encouraçamento e fazer os processos de desencouraçamento ou encoraçamento da onde ficou flácido, para que a pessoa readquira aí uma postura diferente para ela poder lidar com os problemas de maneira diversa. Agora, se você faz de uma maneira muito bruta,
Você está rompendo algo que é necessário para a defesa dela. Então, você pode sim reforçar, não é um reencoraçamento ou um retraumatização, porque o trauma já existe. Você vai aumentar a força de defesa daquele trauma, que vai dificultar o tratamento por causa da resistência que aumentou. É só Sim, isso. sim. Tá? E a gente vê também, irmão, as memórias que voltam, né? Quando a pessoa recebe o toque, o estímulo nas coraças. Sim, Muito normal, sim. memórias que estavam esquecidas, de abusos. Recente teve um aluno, um amigo meu, um homem, que mexeu lá na coraça e no pé. Foi quando eu peguei no pé dele, ele disse que saiu em viagem astral, saiu do corpo e recordou de abuso com 10 anos de idade, coisa que ele não lembrava, mas ele pegou todos os detalhes de novo, a memória voltou tudo. Exatamente, porque assim, gente, só para vocês entenderem, as couraças são pontos de parada emocional. Então, quando você afrouxa, toda a emoção que ali estava contida, ela aflora. Muitas vezes em forma de catarses, catarses que ou vem de grito, vem de choro, vem de urro, às vezes vem de pancada, eu apanho às vezes na sessão, porque a pessoa vem bater e ela bate mesmo, e eu deixo bater, eu incentivo que ela bata, por quê? Muitas vezes a pessoa está em congelamento, que nem vítimas de abuso são muito comum elas entrarem em congelamento, ou seja, quando ela acessa esse trauma, em vez de ela ter toda a exclusão de neurose, ela congela, ela trava. Aí, qual a minha função? Restaurar nela o processo de luta e fuga, não mais o de congelamento. Então, eu incentivo que ela saia desse congelamento. Muitas vezes pegando o braço dela e me batendo. E, de repente, você vê todo o processo de raiva vir à tona e ela consegue pôr para fora tudo aquilo. E aí vem as memórias daquilo. E é Sim, e é muito importante isso, porque daí sim sai de um lugar onde isso estava cristalizado e congelado numa cápsula do tempo e vai para um lugar onde pode ser retrabalhado aquilo, sim. né? E isso é importante. Então, assim, o que o Marcos está falando faz muito sentido, e assim, é brilhante o seu trabalho, menino. Brilhante Ah, mesmo. você que é o mestre, querido. Estou aprendendo. E Né? é muito interessante, sim. Eu atendo bastante casos de abusos e até mesmo, né, quando a gente está trabalhando, essas memórias aparecem. E aí eu sempre falo para meus alunos, para nossos alunos que quer trabalhar com técnica forte, se prepara porque pode despertar catarse forte, memórias fortes. E aí, como que você vai lidar se uma memória for despertada de um abuso, de um Então, assassinato, sei lá, de outras vidas? Acontece tantas memórias voltarem, né? E a pessoa, com uma hipnose, que é uma ferramenta maravilhosa, na minha opinião, todo terapeuta tinha que saber hipnose, mas e aí, o que você vai fazer com os resultados que vêm disso, né? Então, muito importante, assim como nosso amigo Irmo aí, se aprofundar em todos os nossos conhecimentos, estudar o ser humano, entender ele para poder ajudar ele de verdade, né? Porque são técnicas fortes que geram resultados fortes também, muitas vezes. Eu tenho, sabe o que eu faço, Irmo, para tratar casos assim? Eu uso da ancoragem da hipnose. Pessoa que normalmente sofreu o abuso, ficou gravado no corpo aquele toque forte, com dor, junto com o prazer que sente, né? Então, o corpo, toda vez que sente prazer agora, vem a dor junto, dá bastante vaginismo, essas coisas. Então, a gente pega a técnica da hipnose clássica, ancoragem, e aí eu vou pedindo para a pessoa de olho fechadinho falar para mim momentos felizes, prazerosos da vida. Eu vou perguntando um por um. Ah, me fala aí, então, qual foi o momento que você deu mais a risada na sua vida? Assim, de olho fechado, pode falar para mim. A pessoa fala lá, ah, teve um dia que meu amigo caiu, que foi muito engraçado, ela começa a rir, de olhinho fechado. Aí eu vou perguntar, ah, qual que foi a pessoa que te traz mais amor na vida? Você consegue ver ela? A gente traz todos os sentimentos e aí eu vou colocando um toque novo da sensitive, a gente vai fazendo a massagem pelo corpo e gravando todas essas memórias gostosas com o prazer.
agora não é mais prazer com dor, mas é prazer com alegria, com amor, com todas as, né, esses sentimentos que a gente traz através da hipnose, né? Fica bem Então, legal. Marcos, acabei falando, o Wilhelm Reich, no livro Análise do Caráter, ele dedica uma grande parte do livro dele sobre o conceito de transferência positiva e transferência negativa. Por que que Reich bate tanto na relação da transferência? Porque a terapia dele, né, é a primeira vez que um terapeuta, né, um psicanalista, começa a tocar o cliente. E quando vêm os processos catárticos, que são intensos, a transferência negativa também é intensa. Então, o que acontece? Quando você está lá, numa exclusão de neurose, e vem toda a carga emocional atrelada aos traumas, seja ele qualquer que for, a primeira pessoa que você vai ver quando você vai voltar vai ser eu. Então, a primeira coisa que eu faço, principalmente para as pessoas que chegam e relatam que foram vítimas de abuso, primeiro é explicar muito bem aonde são os toques, por que que são feitos os toques, deixar claro que ela pode fazer tudo e que ela tem o direito de conversar comigo sobre tudo. Por quê? Explico para ela o que é transferência, explico para ela o que é transferência negativa, explico para ela que muitas vezes ela vai sentir muito ódio de mim, porque ela vai transferir tudo que ela tinha daquela figura, muitas vezes, para mim, porque eu que estou mexendo. Então, explico as consequências disso, deixo muito claro, e muitas vezes, quando é vítima de abuso, além da sessão ser gravada, eu peço que ela traga alguém de confiança dela, porque dá problema. Dá problema, porque a pessoa, mesmo ela sabendo racionalmente que foi algo terapêutico, o inconsciente dela vai a milhão, né? Uhum. Porque o processo de transferência negativa é muito forte. O que ela não percebe, né, que ela vai perceber mais para frente, é que aquela pessoa que foi lá, o agente do trauma, está neutro, porque ela transferiu tudo que era dele para mim. Então Uhum. ele ficou neutro, porém ela não quer mais ver pintado de verde. Para mim tá bom, porque muitas vezes aquela pessoa é do convívio familiar dela. Se ela consegue viver bem na família dela agora, ótimo, meu trabalho foi feito, ela não precisa conviver comigo, né? Sim. Agora, desde que ela respeite o trabalho. Então, eu não estou pedindo que ela volte a falar comigo, não, eu estou pedindo que ela respeite o trabalho, porque o trabalho foi feito. Ela consegue hoje viver isso na família dela sem sofrer. E isso, para mim, está de bom tamanho, né? Mas tem que ser muito bem explicado, porque isso traz consequências brutais, brutais. Então, assim, quando você pega uma pessoa assim, o cuidado é quintuplicado. Sim. É que são poucos os terapeutas que se arriscam a ajudar pessoas assim, porque o risco dele em ajudar uma pessoa assim é muito grande. Uhum. É É grande. verdade. E Reich ia dedicar várias vezes durante a obra dele, a vida dele, falar sobre isso, se não fosse importante alertar todo mundo que vai trabalhar com isso dos riscos, né? José Ângelo Gaiaça fala muito desses riscos também, em vários livros dele, porque é um risco. Você está se doando ao outro e muitas vezes você vira um devorador de pecados. E falando em devorador de pecados, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os cuidados necessários para trabalhar com essas energias sutis, né? Como o magnetismo pessoal, que você fala que você tem essa capacidade já de sentir fora, né? Como é para você não se contaminar com isso? É, olha, irmão, eu primeiro eu canalizei a técnica sozinho em 2021. Depois disso, eu fui fazer curso com o Marcelo Ben, querido, de hipnose não verbal, e aí eu entendia o que estava acontecendo comigo. Mas antes mesmo de saber de tudo isso, eu já sentia que eu tinha que me conectar totalmente com a pessoa quando eu ia atender ela. Eu queria gerar uma conexão genuína, 100%, para conseguir fazer um tratamento legal. E até na época ainda eu brinco que eu usava esparadrapo no umbigo, hoje eu acho meio gozado, porque depois do espiritismo a gente sabe que anda até sem obsessor com a gente, né?
Imagina, eles vão olhar para o esparadrapo e falar, não vou lá não, que tem esparadrapo. Não vai colar se a sua energia estiver baixa, né? A vibração estiver baixa. Mas, na época, eu tirava o esparadrapo do meu umbigo para poder me conectar com essa pessoa 100%. Eu queria essa conexão. E, então, assim, começando do começo, depois eu me falo do desligamento, mas eu aprendi também que não dá para tocar no outro de qualquer maneira, que a gente precisa de várias permissões desse campo. Primeiro, do campo vibracional, nós temos um campo vibracional de 50 centímetros, e não se deve aproximar de alguém, né, de qualquer jeito. Eu mesmo, se entrar perto de mim aqui, meu ouvido já começa a zumbir, e por ser autista, dificulta mais ainda essa aproximação de mim. Se me avisar, eu abrir o meu campo com um abraço, aí é gostoso, né? Mas se não, para mim é bem agressiva a aproximação. Marcos, você, aproveitando isso que você falou, e te interrompendo um pouquinho, eu sei que para você é mais difícil as interrupções, como é para você a própria, assim, a proxêmica, né? Porque a proxêmica, ela está muito ligada ao espaço de segurança que nós temos, que todos os animais têm, ao nosso redor. Como é para você essa invasão desse espaço de segurança, né? Porque eu até estava explicando para os meus alunos que a nossa assim, as pessoas falam muito, né, dos canais auditivos, os canais visuais, e eu fiz, até coloquei uma live hoje, uma Rios hoje, onde eu fiz com uma aluna com o olho tapado e o ouvido tapado. Como é que você leva uma pessoa cega e surda ao transe hipnótico? E eu mostrei 3 técnicas de como fazer isso para os meus alunos, né? E eles ficaram encantados. E muitas vezes eu falava assim, o que é isso? Eles falavam assim, energia. Eu falei, não, gente, isso não é energia. Para de falar isso. Isso aí é sinestesia. O corpo dela sente o calor da minha mão. Qual a distância? Depende, mas eu vou testando. Então, eu estou falando de sinestesia. E sinestesia está ligado a esse senso de segurança, né? Que as pessoas têm, que é a proxêmica. Então, como é que é para você essa parte da proxêmica? É difícil sempre. Eu não consigo deixar chegar no meu campo de qualquer jeito. Tem que me avisar para eu abrir o meu campo com um abraço. Aí é agradável. Mas de pegar de surpresa é agressivo. Não só eu sou mais sensível pelo autismo, mas de todas as pessoas, quando acontece a invasão do campo, esses 50 centímetros, estica o braço assim, esse é o campo nosso. Já começa a interferir. Eu ouço até zumbido no meu ouvido. Teve um caso bem legal que eu fui atender uma senhora em São Paulo, Dona Seda. Ela é fundadora da Igreja Ciência Cristã no Brasil. Essa mulher estava com 105 anos, ela sabia que eu benzia e aí ela pediu para mim ir lá atender ela. Eu fui lá. Na hora que eu cheguei no quarto dessa mulher, irmão, eu cruzei minha perna, sentei e eu não conseguia me mexer, porque o campo dela era muito forte. Até o nosso campo entrar em ressonância, aí os 2 campos eles vão se unificando as células. Acontece o que a gente chama de união mística. Aqueles 2 campos se tornam um. E aí sim, eu consegui me mexer, ir lá benzer ela e fazer o meu trabalho. Mas um campo muito forte, né? Que eu estava sentindo ali que eu não conseguia me mexer da cadeira. Então, voltando essa parte com a parte do tratamento, é isso, né? A gente, antes de tratar o outro, primeiro se aproxima, invade os 50 centímetros para o teu campo, ganhar aquele campo e os 2 ficarem harmonizados, acontecer essa união mística. Aí, pelo benzimento, a gente aprende também, e pelo budismo, que eu também tenho cargo em outros lugares, sempre começa o tratamento pedindo permissão através do nome. O nome é endereço espiritual lá em cima, né? No centro espírita, quando a gente quer psicografia de um ente querido, a gente coloca o nome no caderninho, o médium vai lá, olha aqui no endereço e chama, né? Disca para aquele endereço. Então, quando a gente pede a autorização através do nome para o nosso paciente, a gente já também está ganhando um sino espiritual. Então, qual que é o seu nome? Marcos Sasaki? Marcos Sasaki, posso te tratar a partir de agora? Pode. Aí eu estou ganhando o sim dele aqui e lá em cima. E outra coisa muito interessante também que eu notei quando eu trabalhava com Tantra, num centro bem grande aqui no Brasil, tinha pessoas, alunos que estavam de olho fechado e eu não conseguia chegar perto. A pessoa nem sabia que eu estava ali, mas o campo não deixava chegar perto.
E aí eu descobri aquela frase que as pessoas falam, que às vezes os santos não se batem, né? A gente já ouviu bastante isso, né? Meu santo não bate com aquela pessoa. E eu descobri que isso é real, que às vezes a nossa egrégora não são amigas lá em cima. Então, eu preciso, depois que eu estou ganhando a ressonância, já perguntei o nome, pedi autorização para a pessoa para poder tratá-la, aí eu fecho meus olhinhos, começo a pedir permissão para o mentor da pessoa, avisando que a minha intenção é de boa, é de cura, que ele me permita tocar naquela alma, que ele me permita tocar naquela vida. Aí o campo abre, aí a conexão está feita. Na hipnose a gente vai chamar de rapport, né, irmão? Esse Sim. espelhamento perfeito. Então, Então, o que eu quero eu é um hoje, rapport perfeito em todos os campos com o meu cliente. E essa conexão daí, eu vou ativar a energia dentro de mim, ensino meus alunos a ativar a nossa energia Kundalini dentro da gente, e o outro, como está em rapport, ele só vai espelhar a minha energia. O movimento com as mãos vai ajudar com que ela suba, faça o trabalho dela harmonizando todos os chakras, né? Mas é a minha energia, através do rapport com ela, do espelhamento, que vai fazer o tratamento acontecer. Porque, infelizmente, tem pessoas que são muito mórbidas, né? Que já não tem mais energia de vida. Tá muito então, fraquinho. Marcos, então, isso também tem a ver, né, essa capacidade de se conectar com o outro, né, que Reich chamava de abraço genital, de se entregar e se derreter num abraço, ela está muito ligado ao que hoje está sendo estudado dentro da neurociência do apego, né, que é a fase do 0 aos 3 anos de idade, praticamente, mas do 0 aos 2, né, é muito mais estudado. E como é essa fase para o ser humano vai nortear toda a relação de empatia dele com o outro para o resto da vida. Então, eu falo que, assim, hoje eu não trabalho mais com termos como rapport, por exemplo, porque eu trabalho só com a não verbal, né? Eu sei o que é, estudei muito a verbal, tá, gente? Estudei durante 20 anos da minha vida, foi a verbal, e de 2016 para cá eu só trabalho a não verbal, e quanto menos eu falar, melhor, né? Então, assim, eu hoje trabalho e muito essa linguagem não verbal, as técnicas não verbais de comunicação não verbal. Então, me especializei mais nisso, nesse de 2016 para cá. E o que você está falando é muito interessante, porque eu falo que o grau hipnótico, ele nasce com a gente. Então, tem pessoas que nascem com graus hipnóticos mais elevados, que é o seu caso. Tem pessoas que nascem com graus hipnóticos menos elevados. E isso não quer dizer que um é melhor, o outro é pior, que um é mais suscetível e mais fraco e o outro é mais forte. Não, não quer dizer nada disso. Só quer dizer que uns têm mais ferramentas do que outros. Só que se não souber usar a ferramenta, fica pior a emenda do que o soneto. Ele passa a sofrer com a própria ferramenta nata que ele tem, né? Que é o caso, muitas vezes, que você vê descrito no livro a experiência Kundalini do Lee Sanella, que muitas vezes, sem querer, a Kundalini se desperta naturalmente naquela pessoa e a pessoa não sabe o que é e passa a sofrer absurdos por algo que é dom nato dela, só que não sabe trabalhar aquilo e não acha alguém que ensine ela o que fazer com aquilo. E Sim. você é um exemplo maravilhoso de como você foi descobrindo você ao longo dos seus processos terapêuticos, mesmo com as limitações do autismo. E isso me deixa, assim, muito feliz por você, rapaz. Mas muito, muito, Obrigado. tá? Obrigado, E assim, muito ó, obrigado. infelizmente eu queria continuar esse papo, mas já são 21 e 28, então eu gostaria de você fazer as suas considerações finais, deixar aqui os seus contatos, os seus cursos, falar um pouco para a gente sobre isso, para a gente fazer o encerramento. Legal, muito obrigado, irmão. Como que passou rapidinho. Que gostoso que foi esse bate-papo. Vamos marcar mais vezes. Vai Vamos. ser muito benéfico para todo mundo, inclusive meus alunos que estiverem vendo, procure o Irmo aí. Eu mesmo quero ir fazer teus cursos, porque conhecimento top. A gente tem que fazer isso, né? Pegando um pouquinho de cada aqui para ir melhorando o nosso trabalho cada vez mais. Logo, logo Exatamente. quero estar aí contigo, meu irmão. Será E um prazer. obrigado mesmo.
E o pessoal que quiser me encontrar, eu estou sempre dando curso em São Paulo, por outros estados do Brasil também, mas minha base é em São Paulo. Meu Instagram é Marcos Sazaki Oficial, YouTube Marcos Sazaki. Estamos aí à disposição do todo, né? O que ele pedir para a gente fazer, a gente está aí. Vida nossa é entregue, né? Graças a Deus, minha comunhão com Deus cada vez aumenta e é a minha base, irmão, né? Eu levo minha vida no Mateus 6,33, quando ele diz para buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que eu busco para minha vida é essa justiça divina. Não é o quanto que eu vou cobrar no meu atendimento, mas o quanto que eu vou deixar meus amigos bem, que me procuram, né? Isso que eu acredito que dignifica o meu trabalho e minha vida. Então, quem precisar de minha ajuda também, humildemente eu estou aqui. Contem com a gente. Marcos, brigadaço. E eu também, né? Meu Instagram, vocês estão aqui comigo e eu quero agradecer todos vocês que participaram dessa live com a gente, que deixaram comentários aqui. Quero também que vocês comentem aí que tema vocês querem que a gente converse numa próxima live, né? Deixe os comentários aí embaixo da live para a gente saber e a gente vai tentar atender todos vocês aí. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem o meu canal do YouTube, né, @Hermoneto, tem o canal do Marcos Sazaki também lá no YouTube. No link da minha bio aqui tem O Poder do Processo Catático, que o Marco comprou e ainda não leu. Tem também tem outros livros lá, tem tantos e-books lá. O meu livro físico, Análise da Persona pelos Pensamentos e Ideias, está à venda no Mercado Livre, né? E em junho eu vou ter uma nova turma aqui do módulo 1 de hipnose não verbal, né? E se der certo, quem sabe o Marco está aí com a gente. Gente, brigadaço por vocês estarem aqui de novo com a gente. E namastê, beijão no coração de todos vocês. Até a próxima, Marcos. Obrigado. Gente, até a próxima. Obrigado, irmão. Abraço no coração de todos. Beijão. Tchau, tchau. Valeu, gente.